Então está lá o mesclar e centralizar. E claro, aqui, né, eu desfiz com Ctrl Z, mas você pode fazer a mesclagem das células sem nenhum problema. Bom, mesclar através não centraliza, coloquei essa observação para vocês. Na guia página inicial, gente, grupo número, ele te dá uma série de alternativas de formatação. Nós vamos ver aqui, né, como é que elas funcionam. Então, o número contém os principais comandos para a formatação de números exatamente semelhante ao Microsoft Excel 2003. E aqui, eu já queria mostrar para vocês que se você clicar aqui, ele vai abrir numa telinha, né, fantástica que tem todos os comandos de formatação. É onde eu uso, tá certo? É onde eu uso. Então, olha só. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu clicar em geral, né, nesse triângulozinho aqui, ele vai exibir todas essas alternativas prontas para você. Formato geral, ou seja, sem formato específico, número com 2 casas decimais, formato moeda, formato contábil, data abreviada, data completa, hora, porcentagem, fração, científico, texto. E aqui mais formatos de números. É uma forma rápida, né, de você acessar os principais comandos. Bom, é claro que eu vou falar desses aqui. Olha só, esse é o formato moeda, tá vendo? Ó? Formato moeda, formato percentagem, formato separador de milhar. Esse formato moeda, se você digitar 120 numa célula e mandar o Excel formatar como moeda, o padrão dele é esse aqui, ó. Ele coloca o símbolo monetário com 2 casas decimais. Esse é o padrão, tá certo? Beleza? Ok. Porcentagens. Se você chegar e digitar 4 em uma célula e pedir para o Excel formatar como porcentagem, bicho, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar por 100 e colocar o símbolo do percentual, não é isso? Vai multiplicar por 100 e colocar o símbolo do percentual. Claro, se você escrever 0,4 na célula, se você digitar e pedir para ele formatar com percentual, ele vai multiplicar por 100 e vai colocar o símbolo do percentual. Beleza? Separador de milhares. Imagina que você coloca na célula 1920,32. Você quer bonitinho que ele coloque o separador de milhares bem aqui. Simplesmente você digita esta informação na célula e clica nesse íconezinho aqui para ele colocar o separador de milhares. Ele vai colocar esta formatação aqui com 2 casas decimais. Beleza? Bom, isso aqui tem que saber também, né? Diminuir e aumentar o número de casas decimais. Aliás, aumentar e diminuir. Falei o contrário. Tá certo? Bom, como é que funciona isso? Imagine que na tua célula tem 4,68 digitado. Se você diminuir o número de casas decimais, o Excel vai exibir 4,7. Porque 68 está mais perto de 7 do que de 60. Lembra que a gente viu lá, né? O arred, não é isso? Se você pedir para reduzir o número de casas decimais, mais uma vez passa para 5. O contrário, você tem 5. Aumentar o número de casas decimais, passou para 4,7. Mais uma vez, 4,68. Mais uma vez, ele vai colocar no 0. Não esquece que em ambos os casos, o conteúdo efetivo que está lá dentro da célula é 4,68. Mesmo naquela função arred que nós vimos. Beleza? Tranquilidade? Então, aumenta e diminui o número de casas decimais. Dependendo da banca. Aliás, independente da banca, esses ícones desse slide, tem que saber, tá? Ok? Beleza? Bom, então eu coloquei o formato moeda, o formato percentual, deixa eu apagar aqui bonitinho, né? Formato percentual, separador de milhares e o aumentar e diminuir o número de casas decimais. Não pode errar, tá? Aqui tinha uma casa decimal, passou para 2. Aqui tinha 2 casas decimais, passou para 1. Então, se ele tinha 1, passou para 2, você aumentou. Se ele tinha 2, passou para 1, você diminuiu. Beleza? Bom, continuando aqui, eu vou clicar agora em formatar célula, só para mostrar para vocês o que ele vai fazer. Ele vai abrir isso aqui, tá? Formatar célula. E aí eu já coloquei a tecla de atalho que é Ctrl 1. Por que eu coloquei ali? Porque é uma tecla de atalho que é muito pedida aí nas provas, né? Então, quando você clica em página, naquele íconezinho, ele vai abrir, né, esse formatar células. Tecla de atalho é Ctrl 1. E aí ele abre esta janelinha aqui do formatar células com todas as alternativas possíveis. As guias, né? As guias possíveis de formatação, que são uma festa. A guia número,
tá certo? Que permite você escolher diversos formatos e até configurar formatos personalizados. A guia alinhamento, opa, o que é que houve aqui? Aqui, ó. A guia alinhamento, tá certo? Você pode colocar o alinhamento vertical, você pode colocar o alinhamento horizontal também, ó. Nenhum problema. Alinhamento horizontal e alinhamento vertical. Ó. Horizontal, alinhamento vertical. Você pode ver aquela quebra automática de texto, lembra? Aquela quebra automática de texto, quando você está digitando em uma célula, né? E aí não cabe na célula, o texto vai passar por cima da célula que está do lado direito, né? Está exatamente do lado direito aqui, porque eu não desenho muito bem, né? Aqui, pronto. Você começa a digitar aqui, o texto vai passar para outra célula e você faz uma quebra automática de texto. Você pode mesclar células aqui também, né? E aqui, ó, o texto da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e aqui a orientação. Você pode colocar o teu texto dentro da célula usando um ângulo que você quiser, ou bonitinho na horizontal, ou você pode simplesmente colocar o teu texto a, digamos, 20 graus, 45 graus, 90 graus, inverter, etc, etc, etc. Beleza? É a orientação do texto dentro da célula. Bom, você pode alterar todas as formatações de fonte, você pode colocar todas as bordas que você imaginar, tá? Todas as configurações de bordas. Você pode colocar todos os preenchimentos possíveis e imaginários e você pode colocar proteção, que nós vamos falar exaustivamente mais lá na frente. Você pode proteger só algumas células da planilha. Algumas células, por exemplo, ou proteger células que contenham fórmulas. E aí tem alguém usando a planilha, está digitando dados ali, você não quer que as suas fórmulas sejam apagadas, você pode bloquear aquelas células. Então vamos ver como é que faz. Bom, guia página inicial, grupo estilo, você tem a formatação condicional. Essa guia estilo é semelhante ao Microsoft Excel 2003. Então, você tem a formatação condicional. Tem formatar como tabela e estilo de célula. Daí, o comando mais importante é grupo estilo, hein? Formatação condicional, tá certo? Essa guia estilo é semelhante ao Microsoft Excel 2003. Agora, o que faz a formatação condicional? Muito simples mesmo. Permite formatar uma ou várias células, dependendo de quê? Do seu conteúdo ou valor. É possível aplicar a formatação condicional a um intervalo de células, de uma tabela do Excel, ou um relatório de tabela dinâmica. Beleza? Aí, depende do conteúdo da célula. Pode ser um conteúdo de data, pode ser um conteúdo de hora, pode ser um conteúdo de valor, pode ser um conteúdo de texto, não importa. Um exemplo de nota, por exemplo, entre 0 e 10, se o valor da célula contiver as notas ou as médias de um aluno, se for menor ou igual a 4, você coloca de vermelho. Se for de 4 a 6, você coloca de laranja. De 6 a 8, você coloca de verde. E acima de 8, você coloca azul. É bem simples, tá? Então, você pode fazer assim, ó. Aqui, por exemplo, eu quero... Aquele exemplinho que nós fizemos lá, né, das médias, da função condicional. Aqui, eu tenho uma planilhinha onde, nessa coluna, está escrito aprovado ou reprovado. Então, o conteúdo dessa célula é AP ou RP. O que eu quero fazer? Eu quero colocar AP de azul, RP de vermelho. Acabou. Eu só pergunto se o conteúdo da célula é igual a AP. Se for igual a AP, eu peço ao Excel para ele colocar a formatação que eu achar mais conveniente. Se for igual a RP, eu também digo, olha, eu quero essa formatação. Beleza, gente? Tranquilos? Essa é a formatação condicional, com um exemplinho bem singelo aí. Ok? Bom, o que mais que a gente tem? Formatar como tabela, o que o Excel faz? Ele permite formatar um intervalo a partir de formatos pré-definidos e convertê-lo em uma tabela. Uma tabela te permite uma série de funcionalidades em cima de dados que fica muito mais simples de você obter. Por exemplo, uma soma, uma média, etc. Nós vamos depois mostrar como é uma tabela, tá certo? Bom, permite também definir novos formatos de tabela. É possível excluir uma tabela sem perder os dados ou a formatação. Como é que você faz? Clicar na tabela, na guia design, em ferramentas, depois converter em intervalo.
Significa que você tem os dados, você converteu esses dados em uma tabela com uma série de formatações e você quer tirar essa tabela. Ó. No caso aqui, né, tirar essa tabela é tirar aquela formatação em tabela. Mas você quer que os dados fiquem bonitinhos. Aí você clica lá na tabela, vai na guia design, ferramentas e converter em intervalo. Aí você vai dizer, pô, mas eu não conheço essa tal de guia design. Existem as famosas guias interativas, né? Conceito que nós não falamos ainda. O que é uma guia interativa? Ela só é exibida quando você clica dentro de determinados objetos. Ah, é? Sim, as guias interativas, elas estão escondidas, elas ficam ali atrás dos panos, tá certo? Atrás das cortinas. Quando você clica no objeto específico, ela vem e diz, opa, estou aqui, ó. Eu estou aqui pronta para atender a esse objeto aí. Isso é o conceito de guia interativa. Beleza? Muito bem. Mesma coisa para estilo de células. Essa parte da tabela nós vamos ver daqui a pouco, tá? Vamos lá, estilo de células. Isso aí, gente, sempre existiu no Excel. Permite formatar uma célula a partir de quê? De coisas prontas, formatos pré-definidos, tá certo? Você já tinha lá um bando de formatos prontos, se escolhia, olha, eu quero assim, quero assado, etc, né? Ok? Permite também ao usuário definir novos estilos de formato. O que é o conceito de estilo? Agora deixa eu falar um pouquinho disso aqui, né? Deixa eu ir aqui na frente. O que é o conceito de estilo? Dentro desse mundo aí que a gente vive dos bits and bytes. Vamos falar do Word, que é a mesma coisa aqui. Vamos falar do Word que fica mais fácil de entender. Olha só, o que é um estilo? Imagina que você quer formatar uma palavra com tamanho 14, fonte Arial, tamanho 14, negrito, itálico, cor azul, da cor do mar, em homenagem ao Tim Maia. Então você quer colocar esses 5 formatos. Bicho, é muito chato. Vai lá, clica, coloca na fonte Arial. Passa o tamanho para 14. Coloca em negrito. Coloca em itálico. Coloca na cor azul. Você não poderia aplicar esses 5 formatos de uma única vez? Claro que poderia. Isso é o que a gente chama de estilo. Você pode definir, você já tem uma série de estilos prontos do Word.